tem o Espírito habitando dentro dele, não vai ser enganado pelo falso profeta. Ele pode ser enganado, começou a vida espiritual sem muita instrução, vai acreditar em qualquer coisa, mas Deus vai cuidar dele, ele tem o Espírito habitando dentro dele, e mais cedo ou mais tarde ele vai sair da mão do enganador. Deus não vai deixar um filho verdadeiro, bom, não tem filho falso, né? Só filho verdadeiro, enganado na mão do falso profeta. Aceita isso? Então presta atenção, se alguém destruir o santuário de Deus, que é você, Deus o destruirá. Olha a proteção de Deus. Aceita isso? Porque você está guardado. Quem é o diabo para vir destruir o santuário de Deus? Fala a verdade. Vocês estão entendendo? Eu fiquei meio assim com versículos. Eu já mudei tudo, tá bom, queridos? Vamos lá. Eu quero ler aquele Timóteo lá. Vamos lá para Timóteo. Eu não sei qual versículo que é, mas vou achar. Sexta-feira passada nós falamos que alguns ficam presos nos laços do diabo. Vamos ver, não sei se é 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. São aqueles que resistem à verdade. Me ajudem. Vocês não lembram desse versículo? Eu estou em Tessalonicenses, gente. O que é isso? Assim não vou achar nada. Não, mas fala aí. É aquele que... Vamos achar. Nem que a gente demore um pouquinho, não tem problema. Ou é segundo? Isso, é 2 Timóteo 2. Então, ele está assim, ó, desde o versículo 22. Vamos ver isso aqui. 2 Timóteo 2, 22. Olha, foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, pacientes. Olha lá, disciplinando com mansidão os que se opõem a quê? O que você acha? Disciplinar com mansidão os que se opõem a quê? Se opõe à verdade, queridos. Tem um monte de crentes, você fala assim, essas coisas, ele se opõe, ele é contra aquilo, porque aprendeu errado. Então você tem que se disciplinar com mansidão, né? Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento. Quem vai conceder o arrependimento para eles? É Deus, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para que cumpram a sua vontade. Então veja bem, disciplinar com mansidão os que se opõem à verdade, né? Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para plenamente conhecerem a verdade. Então tem muita gente que é um salvo, mas se opõe, ainda não aprendeu, aceitou Jesus, recebeu um monte de coisa atrapalhada, se opõe. Você vai falar sobre salvação, sobre coisas que a gente fala aqui, ele vai se opor, ele está preso no laço do diabo por ignorância. Está claro isso? Por ignorância. Mas Deus vai lhe dar um arrependimento, né? Para que eles voltem à sensatez. O que é voltar à sensatez? Eles começam a entender a verdade, abre o coração, vai recebendo a verdade. O que é o laço do diabo? É a ignorância. A pessoa não conhece ou crê de forma distorcida, né? Está presa por um engano, por uma mentira. Mas quando ela se arrepende e vem aceita a verdade, ela é desprendida de qualquer laço do diabo, que é o engano, que é a mentira. Mas são pessoas que resistem à verdade, se opõem. Está claro? Está cheio de crente que se opõe à verdade, sim ou não? Se eu falar em algum lugar isso que eu estou falando de Espírito Santo, nossa, vão ficar com raiva de mim. Se eu falar que coisa ungida é errada, vão ficar com raiva. Se opõe à verdade, se opõe ou não. Estão presos pelo misticismo, pelo laço do diabo. Mas quando se arrepende, volta à sensatez. Está claro? Então, queridos, você é santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sim ou não? Porque o santuário de Deus que é quem?
Olha, ora assim, quando você for orar, pare de pedir coisas. Ora assim, Deus, abre meu entendimento. Quando você for orar, fala assim, Deus me revela, eu quero com clareza ter essa convicção que eu sou santuário de Deus. Que o Espírito habita dentro de mim. Às vezes isso está aqui, ó. Mas não é revelado aqui dentro, a maior distância daqui até o coração. Às vezes a cabeça da gente está cheia de coisa, mas não abriu aqui ainda é distante, né? Uma longa jornada. Fala, Senhor, abre o entendimento. Quantas vezes eu lembro que lá na sala de casa eu me ajoelhar e falar assim, Senhor, me revela a palavra, eu preciso muito que o Senhor abra meu entendimento sobre isso, sobre aquilo, né? Depois de muitos anos eu paro e penso, falo, meu Deus, quanta coisa se abriu nesses anos. Como o Senhor respondeu a oração, mas não foi instantânea, né? Mas que coisa abençoada, quanta liberdade Deus me trouxe em questão de palavra de Deus que eu não conhecia. Criem coisa distorcida, né? Então ora assim, fala, me abra o entendimento, Senhor, para ver que esse Espírito habita em mim, conforme a tua palavra diz, essa pessoa santa que habita em mim, que está em mim o tempo todo, que é maior do que aquele que está no mundo, me abre esse entendimento, né? Eu tenho certeza que Deus vai responder bem essa sua oração. Vamos lá, volta lá 1 aos Coríntios, né? Capítulo de número 6. Nós lemos o 3, vamos ler o 6, versículo 19 e 20. Então ele está dizendo sobre a sensualidade é condenada, falando sobre um montão de coisas, né? No versículo 19 e 20. Mas aquele que se une ao Senhor, você se uniu ao Senhor? Quando recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, se uniu a Ele. Então você é o que com Ele? Um espírito com Ele. Olha que coisa profunda, ó. Se eu me uni a Deus, ao Senhor, então eu sou um espírito com Ele. Lá, eu sou um espírito com Ele. Aceita isso? Eu sou um espírito com Ele, estou unido a Ele. E depois ele fala no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo, ele é o que? Santuário do Espírito Santo, que está em vós. Por que o corpo é santuário do Espírito Santo? Porque o nosso espírito nascido de novo está dentro desse corpo aqui, não é? Por isso que o corpo passa a ser santuário do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Você tem da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ele está dizendo isso para uma igreja que é cheia de dons e não tinha consciência de ser habitação do Espírito Santo. Por isso que nenhuma manifestação de dons é prova de maturidade, que a pessoa é madura. Não é. Está claro? Ele habita em você, sim ou não? Então vai aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, aquele capítulo que fala que não há comunhão entre luz e trevas, né? Ele começa fazendo uma comparação. No capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 16. Vamos ler desde o versículo 14, que é bom. Então ele fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça é o crente, e a injustiça, que é o incrédulo? Ou que comunhão da luz, que é o crente, com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que comunhão do crente com o incrédulo? Então ele começa a dizer isso. O que é o jugo desigual? O peso que o incrédulo carrega não é o peso que eu carrego hoje. Eu carrego hoje o quê? O fardo de Jesus. Está claro? Mas quem está no mundo é incrédulo, não conhece a verdade, e às vezes é incrédulo dentro da igreja, ele está carregando um peso que não é o de Jesus. É um fardo. É a mesma coisa que, né? Você querer uma pessoa de 2 metros, pôr uma madeira assim, fazer com que uma de 1,5 metro carregue no mesmo nível de uma de 2 metros. Existe uma discrepância, uma diferença. Então ele está dizendo, o jugo desigual é o seguinte: o crente carrega o jugo de Jesus, o incrédulo carrega o jugo do pecado, do diabo. Como é que eu vou andar junto carregando a mesma coisa? Vocês estão entendendo?
São julgos desiguais.